Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo. Nosso assunto hoje é momento de uma força. O momento de uma força, torque ou simplesmente momento, em relação a um ponto ou em relação ao eixo, é uma grandeza que ele fornece uma medida da tendência dessa força provocar a rotação em torno de um ponto ou em torno de um eixo. Falando de forma simples, é a medida de quanto uma força que age em um objeto faz com que ele gire. Perfeito? Assim, gente, para calcular o momento de uma força, eu devo conhecer a intensidade dessa força, a linha de ação dessa força e a distância perpendicular, ortogonal, da linha de ação dessa força até o ponto ou eixo dado. Essa distância também é conhecida como braço de alavanca. Perfeito? Então, a formulação escalar do momento é dado por força, pelo produto da força pela distância perpendicular da linha de ação até o ponto considerado. Então vamos aqui para esses exemplos. Eu tenho essa viga engastada com essa força atuando na extremidade, uma força de 100 newtons. Quem é o momento dessa força? Momento em relação ao ponto O vai ser o produto da força vezes a distância. Logo, o momento em relação ao ponto O vai ser a força de 100 newtons pela minha distância perpendicular do ponto, né? Essa distância perpendicular, até a linha de ação. Né? Aqui está a linha de ação da minha força. Perfeito? Então, eu tenho aqui 2 metros é a distância perpendicular, logo o momento será igual a 200 newtons metro. Perfeito? Nessa outra gravura, eu tenho a força também aqui nessa extremidade, mas nessa linha de ação. Observe então que a distância perpendicular agora, a distância perpendicular do ponto considerado até a minha linha de ação é essa daqui, ó. Essa distância é agora de 0,75. Aqui está a linha de ação da força, tá? Por onde a força desliza. E aqui está o ponto que eu quero achar o momento em relação a ele. Portanto, ó, o momento em relação ao ponto O também vai ser o produto da força pela distância. A força, que é uma força de 50 newtons, só que a distância agora é 0,75 metros. Portanto, o momento em relação ao ponto O, no caso B aqui, vai ser de 37,5 newton-metros, mas no sentido horário, né? No sentido horário, perfeito? Observe que aqui também no exemplo 1, o sentido de rotação da peça é no sentido horário. Vamos aqui agora para o exemplo 3, tá? Para o exemplo 3. Vejam só que aqui eu tenho a minha linha de ação nesse ponto, tá? Eu quero saber quem é a distância perpendicular do ponto da linha de ação em relação ao ponto O, vai ser justamente essa distância aqui que eu vou colocar em vermelho, né? Essa aqui é a minha distância perpendicular até a linha de ação, e essa distância aqui, essa distância D, da linha de ação da força até o ponto O, será 4 metros, né, que é essa distância completa aqui, não é isso? Menos 1 metro. Portanto, aqui é 4 menos 1, a minha distância D será de 3 metros. Portanto, o meu momento em relação ao ponto O é o produto da força pela distância perpendicular da linha de ação até o ponto considerado, não é isso? O meu momento em relação ao ponto O será, minha força é de 7 kN, vezes a distância, que é de 3 metros. Portanto, o meu momento será de 21 kN metro. Em que sentido? Olha o sentido que ela está forçando a rotação da estrutura aqui em relação ao ponto O. Vai ser o sentido, ó, anti-horário, sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Tá? Sentido anti-horário. Perfeito? Pessoal, esses aqui são os primeiros exercícios de momento. Até a próxima. Obrigado a todos.
Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à resolução dos exercícios básicos de momento estático. Determine o momento das forças que atuam na estrutura mostrada em relação ao ponto O. Vamos aqui para a primeira estrutura, nossa primeira estruturazinha. Então nós temos aqui a linha de ação dessas forças, a linha de ação de 20 newtons já está aqui tracejada. A linha de ação dessa forçazinha aqui de 40 newtons também a gente consegue visualizar. A linha de ação aqui da força de 50 newtons aqui nesse sentido. Perfeito? Então vamos lá. O momento em relação ao ponto O provocado pela força de 50 newtons. Quem é? Vai ser a força vezes a distância perpendicular dessa força até o ponto considerado. Ora, aqui está a linha de ação da força de 50 newtons. Essa distância, a distância perpendicular da linha de ação até o ponto considerado é de 2 metros. Logo, o momento em relação ao ponto O provocado pela força de 50 newtons é o valor da própria força, 50 newtons, multiplicada pela distância perpendicular da linha de ação até o ponto considerado. Então, esse momento será igual a 100 newtons metro. Perfeito? No sentido horário. Tá legal? Vamos lá. O momento em relação ao ponto O provocado pela força de 60 newtons. Ora, mais a força de 60 newtons está na mesma linha de ação do ponto O. Logo, a distância da linha de ação da força de 60 newtons até o ponto considerado é zero. Logo, o momento em relação ao provocado pela força de 60 newtons é zero. Não é isso? É zero. Muito bem. Vamos agora para a força de 20 newtons. Para a força de 20 newtons. Aqui eu tenho a linha de ação da força de 20 newtons. A distância dessa linha de ação até o ponto O é exatamente essa distância D. Só que essa distância D eu tenho que calcular. Essa distância D será 3 metros vezes o seno de 30 graus, não é verdade? Por quê? O seno de 30 graus, quem é? Cateto oposto. Cateto oposto é D, dividido pela hipotenusa, que eu já tenho, 3 metros. Logo, a minha distância D será 3 vezes o seno de 30 graus. Então, o momento em relação ao provocado pela força de 20 newtons será a força 20 vezes a distância perpendicular da linha de ação até o ponto considerado, que será de 1,5 metros. É isso? 3 vezes o seno de 30. O seno de 30 é meio, então fica 1,5 metros. Logo, o momento em O provocado pela força de 20 será de 30 newtons metro, no sentido anti-horário. Perfeito? Por último, nós temos aqui, gente, a força de 40 newtons, Nós temos aqui a força de 40 newtons, tá? A linha de ação da força de 40 newtons é essa. Logo, a distância perpendicular a ser calculada vai ser essa daqui. Só que eu já tenho esses 4 metros. Preciso saber quem é essa distância. Essa distância que eu vou chamar aqui de D'. Ora, mas quem é o cosseno de 30? O cosseno de 30 graus será D' dividido por 3. Logo, D' será 3 vezes o cosseno de 30 graus. Vezes o cosseno de 30 graus. Perfeito? D', então, será igual a 2,6 metros. Certo? Logo, o momento em relação ao ponto O provocado pela força de 40 newtons será a própria força vezes essa distância total aqui, que será 2 mais 2
mais D', que é 2,6. 2 mais 2, 4, mais 2,6, 6,6. Né? Logo, o momento em relação ao ponto O provocado pela força de 40 newtons será de 264 newtons metro, agora no sentido horário. Perfeito? E aqui nós achamos todos os momentos. Indo agora aqui, gente, para a segunda questão. Ele pede a determinação dos momentos da força de 800 newtons em relação aos pontos A, B, C e D. É isso? Então vamos lá. A força de 800 newtons em relação a força vezes distância. O momento em relação a força é de 800 newtons vezes a distância. Aqui está a linha de ação da força de 800 newtons. Está aqui a linha de ação. Em relação ao ponto A, eu terei então 1,5 mais 1, terei aqui 2,5 metros. Logo, o meu momento vai ser igual a 2.000 newtons metro, né, no sentido horário. Já o momento da força em relação ao ponto B, força vezes a distância perpendicular da linha de ação até o ponto considerado, a força de 800 newtons, em relação ao ponto B, eu terei aqui, 1,5 metro a distância perpendicular da linha de ação até o ponto B, vezes 1,5, eu terei um momento, então, de 1.200 Nm, também em relação ao ponto B, no sentido horário. Certo? Em relação ao ponto C, observem que a força de 800 newtons está na mesma linha de ação do ponto C, portanto não provoca a rotação da estrutura em torno do ponto C. Portanto, meu momento é zero, é nulo. E o momento, e por último, o momento de 800 newtons em relação a D. O momento em relação a D será a própria força de 800 newtons vezes a distância, que é 0,5, a distância perpendicular até o ponto D. Tá? Então, 0,5, terei aqui 400 newtons metro, dessa vez no sentido anti-horário em relação a D. Anti-horário, é isso? Olha aqui, ele tenta girar a peça em relação ao ponto D, nesse sentido, no sentido anti-horário. Perfeito, gente? Obrigado, pessoal. Até a próxima.